Bom dia a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Leonardo Félix Santiago, sou graduado em licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje vou apresentar a minha defesa de mestrado de título Nanofotocatalisador de óxido de zinco dopados com sério para tratamento de efluente da indústria têxtil pernambucana, e esse trabalho foi orientado pelo professor Vinícius Dantas. Aqui um breve roteiro que vai seguir minha apresentação, motivação, uma breve revisão da literatura, os objetivos, procedimento experimental, resultados, conclusões e sugestões para trabalhos futuros. Então, a água é considerada uma fonte inesgotável de vida. Nesse contexto, as bacias hidrográficas, também como os rios, têm um papel essencial na distribuição desses recursos. Serve para o abastecimento da pecuária, irrigação, agricultura, produção têxtil e o consumo humano. Com o elevado crescimento industrial e populacional, esse recurso se tornou mais escasso devido à poluição causada pelos impactos ambientais e também à falta de novas reservas de água. Segundo a resolução do CONAMA de 1986, impacto ambiental é definido como qualquer alteração no meio ambiente, seja biológico, químico ou físico, decorrente da ação humana. Nesse contexto, um setor da economia que contribui para o aumento dos impactos ambientais está a indústria têxtil, por consumir uma elevada quantidade de água e seus afluentes apresentarem uma elevada concentração de corante. E o estado de Pernambuco detém o segundo maior polo de confecções do país. É formado por 13 municípios, entre eles Caruaru, Toritama, Riacho das Almas e outros. A indústria têxtil pernambucana, segundo o Guimarães em 2018, o arranjo produtivo local era composto por cerca de 20 mil empresas com produção anual de 60 milhões de peças e apresentava 175 lavanderias. As lavanderias são o setor da indústria têxtil responsável pelo beneficiamento dos tecidos e utiliza diversos processos para o beneficiamento têxtil, como corantes, pigmentos de origem animal e vegetal, como também sintéticos, além de produtos químicos, que requerem uma elevada quantidade de água e parte desses efluentes são descartados nos rios. Isso se tornou uma queixa constante por parte da população, não só pelas águas apresentarem uma forte coloração, como um pH elevado e mau cheiro. Essas reclamações da população vêm se arrastando por décadas. Então vamos falar um pouco dos corantes. Segundo outros, os primeiros corantes dataram de 3.200 a.C., que eram fabricados a partir de origem animal e vegetal. No século XIX surgiram os primeiros corantes sintéticos. Desde então vem crescendo o número de corantes, chegando a ser classificados 100 mil corantes, com a produção anual de 7 mil toneladas, e estima que 2% desses corantes são perdidos no processo de fabricação e de 1 a 40% no processo de tingimento. O tingimento se dá por 3 etapas: a montagem, onde o tecido é colocado em contato com o corante; a fixação, onde ocorre a reação química entre o corante e o tecido;
e o tratamento final, onde o tecido é lavado com diversos detergentes a alta temperatura para a eliminação do excesso de correntes. E parte desse excesso de correntes são despejados nos efluentes. A classificação dos corantes pode ser feita em não iônico, catiônico e aniônico. O anião se divide em diretos, ácidos e reativos. Os reativos são os mais usados pela indústria têxtil por apresentar uma boa estabilidade e fácil aplicação. No entanto, tem um baixo poder de fixação. Os cromófilos ácidos são os mais utilizados no processo de tingimento, por apresentar ligações duplas e elétrons descentralizados que são responsáveis pela cor. Somado ao autocromo, que são funções capazes de alterar a intensidade de absorção e o comprimento de onda do cromófilo. Segundo o Dutra, em 2004, os dois processos mais utilizados no tratamento desse efluente têxtil é a dissorção e a coagulação química. No entanto, esses processos requerem um tratamento posterior, por já uma poluição secundária. Segundo o BIC, destaca-se para o tratamento desses efluentes o processo oxidativo avançado, por ser um método limpo e eficiente, além de permitir o tratamento de contaminantes em baixa concentração, não gerar resíduos, poder utilizar o semicondutor, ser reutilizado novamente, entre outros. Só um minuto. Aqui é o esquema de fotoativação de um semicondutor. Os mais usados são o óxido de titânio, o óxido de zinco. Ele apresenta uma banda de valência e uma banda de condução, e quando interage com a luz, excita o elétron da banda de valência para a banda de condução. Quando esse processo não sofre recombinação interna ou superficial, é capaz de reduzir moléculas de oxigênio dissolvidas em água em superóxido. E na banda de valência, oxidar moléculas de água em radicais hidroxilos. Então, muitos trabalhos procuram minimizar esse processo de recombinação através da dopagem. Então, semicondutores são materiais avançados que apresentam características intermediárias entre as cerâmicas e isolantes das cerâmicas e condutoras dos metais. E tem recebido muita atenção os semicondutores feitos de óxido de zinco por apresentar uma alta fotossensibilidade, uma alta toxicidade, um baixo custo e ser abundante na natureza. Apresenta uma insolubilidade em álcool e água e uma solubilidade em ácido. Por isso apresenta um PZC na faixa do pH 9. Acima desse valor, a superfície do semicondutor é carregada positivamente. O óxido de zinco também é aplicado em diversas áreas, desde protetor solar, salas solar, sensores de gás e semicondutores, entre outros. Apresenta 3 estruturas: utrita, zinco blende e sal rocha, sendo a utrita a estrutura mais estável termodinamicamente em condições ambientais e, por ser relativamente aberta, possibilita a incorporação de impurezas como os dopantes.
que dificulta o processo de recombinação e auxilia a fotocatálise. Dentre as propriedades que se destacam no óxido de zinco estão uma energia de band gap entre 3,2 e 3,4 electrovolts, que pode ser trabalhado alterando algumas características, como o tamanho da partículas em escala nanométrica apresentam propriedades elétricas e ópticas únicas, além de uma grande área superficial. Também como morfologia, é possível se obter nanofios, nanotubos a partir do óxido de zinco, entre outros. A dopagem também e o método de síntese, como sol gel, hidrotermal convencional, mas o que tem mais atraído a atenção dos pesquisadores é o método hidrotérmico assistido por micro-ondas, que diferente de outros métodos, os reagentes são aquecidos através de um processo de ressonância-relaxação, onde o momento de polo de moléculas ou íons interage diretamente com a irradiação emitida pelos micro-ondas, proporcionando reações mais rápidas e homogêneas, além de proporcionar um maior controle da reação, como a taxa de aquecimento, o tempo de reação, a pureza dos produtos, um maior rendimento e uma maior reprodutibilidade. Como objetivo geral, temos sintetizar nanopartículas de óxido de zinco dopadas com célula através do método hidrotérmico assistido por micro-ondas, variando a concentração de íons de célula e caracterizar os materiais obtidos por diferentes técnicas, com a finalidade de aplicação em fotocatálise heterogênea. Como objetivos específicos, temos sintetizar nanopartículas de zinco puro e dopadas com glicério através do método hidrotérmico de micro-ondas, avaliação das morfologias das nanopartículas e das propriedades ópticas e estruturais, avaliar a atividade fotocatalítica das nanopartículas de óxido de zinco e com íon de sério a partir da degradação do corante azul de metileno sob luz ultravioleta. Correlacionar as atividades fotocatalísticas com as propriedades obtidas para os materiais sintetizados. Método de síntese. Primeiramente, pesamos 0,5 mol de nitrato de zinco, dissolvemos em 50 ml de água deionizada para a produção de óxido de zinco puro. As dopadas, a gente substituiu a massa de zinco por íons de sério nas proporções de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% e 5%. Sobre a agitação contínua, adicionamos 50 ml de dióxido de sódio termolar. Houve a formação de uma suspensão, a qual foi levada ao micro-ondas, no qual a gente programou uma taxa de aquecimento de 120 graus por minuto, um tempo de reação de 32 minutos e uma temperatura de 120 graus. Após esse período, houve a formação de um precipitado, que foi lavado com água deionizada até o pH 7, foi levado à estufa por 24 horas a 80 graus. Em seguida, seguiu para a caracterização.
Aqui é a imagem dos precipitados obtidos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o zinco puro tem uma coloração branca. À medida que eu vou adicionando o íon de sério, ela vai tornando uma coloração amarelada. Isso é um indício que foi possível fazer a dopagem nas estruturas do óxido de zinco. Foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura, difração de raio-x e espectroscopia de refractância difusa, no qual utilizamos a forma de Kubernetes para estimar a energia de banho de leve. Os ensaios de fotocatálise, escolhemos o corante azul de metileno, por ser bastante usado nas indústrias têxteis e de papel, ser aplicado em tinturas temporárias para cabelo e exames toxicológicos. Ele não é considerado venenoso, mas pode ter fortes efeitos sobre o sistema imunológico, além de poder causar queimaduras. Aqui temos a fórmula estrutural do azul de metileno, de massa molar 373,86 gramas por mol. Ele é considerado um corante catiônico, mas em solução adquire uma carga negativa. Para otimizar o processo de fotocatálise, eu fiz o levantamento das principais condições que favorecem a fotocatálise utilizando óxido de zinco. O ideal seria um pH 10, porque o zinco tem um pH PZCI 9 e fica carregado positivamente, ocasionando uma atração eletrostática entre o corante de carga negativa e a superfície do óxido. A concentração inicial do corante seria de 1 vezes 10 menos 5 mol por litro, no qual, acima desse valor, as moléculas do corante podem absorver parte da luminosidade e essa parte não chegaria ao semicondutor. Concentração do catalisador de 50 miligramas. Acima desse valor ocorria o efeito de dispersão da luz e abaixo desse valor não teria um número de sítio ativo suficiente para a fotocatálise. Então, para o teste de fotocatálise, eu preparei uma solução sintética de azul de metileno, retirei um volume de 100 ml e ajustei o pH para 10 com hidróxido de sódio. Em seguida, adicionei 50 mg de nanopartículas, com exceção para o teste de fotólise. Deixei em equilíbrio de adsorção por 60 minutos e coloquei a solução em disposição com 6 lâmpadas UV de potência de 15 watts. As líquidas foram tiradas, uma líquida de 5 ml foi tirada no tempo de 0, 5, 15, 30 e 60 minutos. E foram monitoradas, as concentrações foram monitoradas através do espectro de absorção no UV visível, através do pico em 664 nanômetros. Aqui a caixa de fotocatálise, onde eu fiz os testes. Ao lado da fórmula que eu usei para calcular a percentagem de degradação, sendo C a concentração inicial do corante e CF a concentração final após a fotodegradação. Então, foi realizada a microscopia eletrônica de varredura para as amostras de zinco puro, 0,5%, 2% e 5%. Onde foi possível observar que as amostras são compostas por um aglomerado formado de partículas menores com um aspecto de
de folha, de placas, desculpa. É possível também notar que, com o aumento da concentração de sério, os aglomerados se tornam maiores. Eu utilizei o software ImageJ para estimar a espessura e o comprimento das placas, que foram sumarizados em uma tabela que eu vou mostrar posteriormente. O mecanismo de crescimento da nanofolha é descrito por Sim e colaboradores, que aponta a formação de nanoclustres, que tem, que tem um objetivo de minimizar a área de superfície e se agregam em micropartículas esféricas. Essas micropartículas esféricas servem de base para o crescimento das nanoplacas, que em seguida se aglomeram novamente para tentar minimizar a área de superfície e a energia superficial. Borrão de Young defendem que o mecanismo preferencial de formação do óxido de zinco é de solução e reprecipitação, originando bastões ao longo do plano 001. Para isso, teria que ter condições com alta temperatura e elevada concentração de hidroxilo. Em situações mais ou menos, a característica de dissolução não é tão presente, possibilitando a formação de placas. Aqui temos a espessura, o comprimento e o perímetro dos aglomerados. Temos a amostra de zinco puro e a de 1000%. Comparando as duas, notamos que a espessura teve um aumento de 41 nanômetros para 87 e o comprimento de 741 diminuiu para 279. Isso é explicado pelo efeito de proteção causado pelo hidroxilo. Eu estou trocando o zinco 2+, por sério 3+ ou 4+. Isso atrairia fortemente as hidroxilas, causando um efeito de blindagem, favorecendo o crescimento do plano 002. Comparando a de 1000% com a de 2%, notamos que houve uma diminuição da espessura de 87 para 54 nanômetros e o comprimento de 279 para aumentou para 394. Isso seria justificado pelo aparecimento da fase secundária do óxido de sério, que é corroborado com dados de DRX. Nesse processo, os íons de sério que seriam introduzidos na estrutura do óxido de zinco estaria formando a fase secundária. Comparando a de 2% com a de 5%, notamos também que houve uma diminuição de 54 nanômetros para 43 e o comprimento do 394 para 329. Isso seria justificado pelo aumento da concentração de óxido de sério, que inibiria o crescimento das partículas, evitando a coalescência das partículas, pois teria partículas menores. No difatograma de DRX, conseguimos identificar a fase hexagonal da ultrite para todas as amostras. Não foi encontrado nenhum pico relacionado ao hidróxido de zinco. Isso nos indica que todo o hidróxido de zinco formado foi convertido em óxido de zinco. A ficha cristalográfica da uricita é no ICSD 34477.
Nas amostras, a partir de 2% foi identificado a fase cúbica do óxido de sério, de ficha cristalográfica 156250. Notamos também que houve um deslocamento do pico 101 para as amostras dopadas. Isso seria justificado pela diferença de raio iônico do zinco, que é 0,74 Angstrom, e quando eu substituo o sério 3 mais ou 4 mais, que tem raios iônicos maiores, causa uma distorção nos parâmetros de Reis. Outra justificativa também é quando eu tenho vacâncias de oxigênio próximo a íon de sério 3 mais, ele tem a tendência de capturar oxigênio de outras partes da rede para suprir essa vacância, o que causaria um maior número de defeitos. Já quando eu aumento a concentração de sério, íons de sério 3 mais são convertidos em sério 4 mais, que tem a tendência de se combinar com o oxigênio do ar para suprir as vacâncias, sem alterar os parâmetros de rede. No espectro de reflectância difusa, notamos que as amostras têm absorção máxima entre 368 e 371 nanômetros, que está de acordo com a literatura. Notamos também que houve um deslocamento da banda de adsorção, que indica energia de bandgap menores, como que seria causado pela transferência de elétron da banda de valência para o nível 4F dos íons de sério. Calculamos também a energia de bandgap direto e indireto para todas as amostras. Notamos que, em comparação ao zinco puro, as amostras de 0,5%, 1% e 2% houve uma diminuição em relação ao zinco. Isso se deve à transferência de carga entre o nível 4F dos íons de sério e a banda de condução. Já para amostras de acima de 2%, houve uma variação da energia. Isso seria justificado pelo aparecimento da fase secundária, que diminuiria a disponibilidade de íon sério 3 mais ou 4 mais na estrutura de óxido de zinco. A avaliação da atividade fotocatalítica. Na figura 5A temos a fotólise, notamos que a autodegradação do corante sob luz ultravioleta é relativamente pequena, em comparação a quando apresenta nanopartículas. Temos aqui a área de partículas de zinco puro, figura B. No tempo de 5 minutos, houve uma acentuada diminuição do pico em 660 nanômetros, que indica que foi possível descobrir o corante. Aí todas as amostras tiveram comportamento semelhante, conseguiram degradar o corante totalmente no máximo em 30 minutos. Algumas apresentaram um deslocamento da banda de 664 nanômetros para comprimentos menores, que indica a formação de subprodutos derivados do corante no processo de fotocatálise. Aqui temos a imagem
das soluções nos tempos de 5, 0, 5, 15, 30 e 60 minutos. Dá para ver que houve uma diferença significativa da coloração no tempo de 15 minutos. Isso indica a formação de subprodutos derivados do corante, como também que todo o corante foi degradado. E os subprodutos foram degradados totalmente em 30 minutos. Temos o desempenho fotocatalítico. No tempo de 5 minutos, a amostra de 1% é o que teve maior taxa de degradação, seguida de 0,5%. Isso seria justificado pela diminuição da energia de band gap, que é relatado também na literatura. A sequência de taxa de degradação foi 1%, depois 0,5%, 3%, zinco puro, 4%, 2% e 5%. A fotose não houve uma variação significativa. Então, como a literatura indicou que o principal motivo da degradação seria a energia de gap, eu comparei a taxa de degradação em 5 minutos com a energia de band gap direto de todas as amostras. Nota que há uma similaridade entre o comportamento da energia de band gap com a taxa de degradação, sendo a taxa que teve maior degradação em 3,22 electrovolts. Aí as energias que tiveram mais próximas desse valor tiveram maior taxa de degradação. Temos também destacar o trabalho de Rodrigues e Penha, de 2020, que também sintetizou óxido de zinco dopados com sério. Para a degradação do ácido de metileno, ele conseguiu uma degradação de 96% em 80 minutos, um tempo bem maior do que o que a gente conseguiu. Mas ele descreve o mecanismo de fotocatálise para partículas dopadas com íons de sério, no qual o íon de sério na banda de valência capta o sério mais 4 aprisionaria esse elétron, se tornando sério mais 3, que reagiria com moléculas de oxigênio e formaria o superóxido. Já na banda de condução, moléculas de íon de hidroxila reagiria com o buraco e formaria radicais de hidroxila. Esses radicais reagiriam com corante, formando CO2 e água. Como conclusão, temos que nesse trabalho foi possível obter nanopartículas de oxigênio dopados com sério nas concentrações desejadas, utilizando o método hidrotermal assistido por microondas. As caracterizações, as imagens mostraram que as amostras são formadas por nanoplásticos que têm um tamanho influenciado pelo teor de série na matriz. As medidas de DRT confirmaram a presença da estrutura cristalina útil em todas as amostras, sendo que as amostras a partir de 2% apresentaram a fase secundária referente ao cristal cúbico. Os espectros de reflectância difusa na região de UV revelaram que o teor de risco influencia diretamente a energia de band gap das nanopartículas. Os ensaios de fotocatálise para a degradação do ácido de metileno mostraram que as amostras conseguiram degradar o corante em um curto espaço de tempo.
sendo que foi degradado 50% do corante em 5 minutos, e após 15 minutos foi atingida a degradação total do corante. A introdução do íon de célula na rede cristalina favorece a criação de um bandgap ideal, o que minimiza o processo de recombinação do par elétrico buraco e aumenta a produção de radicais, que favorece a degradação de compostos orgânicos, como os corantes. As nanopartículas de orbital apresentam um grande potencial para a aplicação de fotocatalisadores utilizados em processo oxidativo avançado para o tratamento de efluentes, além de ser um material de baixo potencial poluidor durante o seu processo de obtenção. Contextualização histórica e proposta para trabalhos futuros. Esse trabalho foi desenvolvido entre agosto de 2019 e julho de 2021, período que fomos afolados pela pandemia Covid-19. Dessa maneira, não foi possível realizar as principais inovações desse trabalho, que seria o teste dos fotocatalisadores em efluentes reais da indústria têxtil. Mas foi possível traçar novas linhas de pesquisa para trabalhos futuros, como a realização de testes fotocatalíticos com outros corantes disponíveis no mercado e efluentes reais da indústria têxtil, a avaliação do processo de adsorção das nanopartículas, teste de fotocatálise com nanopartículas sob a luz solar, identificar os subprodutos da fotocatálise do azul de metileno. Temos aqui as referências que foram utilizadas na apresentação desse trabalho e os agradecimentos ao Departamento de Física de São Carlos, o Laboratório Nanoar, o Centro de Desenvolvimento de Matérias Funcionais, o CNPq, o NACA, a FACEP pelo apoio financeiro e todos que fazem o programa de graduação em Engenharia Física.